estudante, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura e hoje serei o seu professor de matemática. Nesta aula falaremos sobre triângulos. É isso, galera. Triângulo, um conteúdo da geometria, um conteúdo hiper extenso, mas eu vou dividir em algumas aulas. Na aula de hoje falaremos sobre a condição de existência de um triângulo e a classificação dos mesmos. O que é um triângulo, Fabiano? Triângulo é um polígono de 3 lados, formado por 3 segmentos de reta, que são conectados através de um vértice. A gente vai ver esses detalhes no decorrer das aulas. Vem aqui comigo, galera, olha só. Triângulos, condição de existência. Condição de existência, o que é isso, Fabiano? Qual é a condição para um triângulo existir? Qual é a condição para um triângulo ser construído? Vamos lá. Para um triângulo existir, o maior lado deve ser menor que a soma dos outros dois. É isso aí, galera. O maior dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Em outras palavras, se você pegar dois lados de um triângulo e somar, essa soma deve ser maior que o terceiro. Tranquilo? É a volta dessa definição de condição de existência. Vamos supor que eu tenha um triângulo qualquer de lados A, B e C. De acordo com essa definição para a condição de existência de um triângulo, o A sendo o maior lado, ele deve ser menor que B mais C. Beleza? O B sendo o maior lado, ele deve ser menor que o A mais C. E o C sendo o maior lado, ele deve ser menor que o A mais B. Aquele lance que eu falei, se você somar dois lados, tá? Essa soma tem que ser maior que o terceiro. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos ver aqui no exemplo, olha só. Eu tenho um triângulo aqui já construído de vértice A, vértice B e vértice C, onde o segmento BC, que vai do B até o C, é representado pela letra A, ou seja, o lado A do triângulo. O segmento AC é representado pela letra B, o lado B do triângulo. E o segmento AB, representado pela letra C, é o lado C desse triângulo. Tá? Aqui do lado eu coloquei umas medidas aleatórias. Vamos lá. Tá? Nesse desenho aqui, esse segmento de reta BC, que é o lado A, é o maior lado desse triângulo. Repara, o lado A mede 16 centímetros, o lado B mede 10 centímetros e o lado C mede 14 centímetros. De acordo com a condição de existência de um triângulo, galera, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tá? Por isso que esse triângulo a gente conseguiu construir, por isso que foi possível construir esse triângulo. Repara que 16 ele é menor que a soma dos outros dois. Ó. 10 mais 14, 24. Beleza? Então, o lado B mais o lado C é maior que o lado A. Beleza? Ou seja, o lado A é menor que o lado B mais o lado C. Tranquilo? Belezinha? Vamos ver aqui mais dois exemplos, sem desenho agora. Verifica. Verifique se as medidas dadas a seguir formam triângulos. Galera, para formar triângulos, o maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. É essa a condição de existência. Então, na letra A eu tenho 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Vamos supor que essas medidas sejam medidas de segmentos de reta e vamos construir um triângulo com esses 3 segmentos de reta. É possível? Vamos ver. Galera, o maior segmento aqui tem 5. Então, o maior segmento deve ser menor que a soma dos outros dois. Beleza? 3 mais 4, 7. 5 é menor que 7? Sim, Fabiano. Então, é possível construir um triângulo de lados 3, 4 e 5. Estão conseguindo entender? Então vamos fazer mais um exemplo, né? Aqui. 10 centímetros, 11 centímetros e 1 centímetro. É possível construir triângulo com essas medidas de segmento? Vamos lá. A gente pega o maior lado e ele tem que ser menor que a soma dos outros dois. O maior lado é 11. Mas, Fabiano, a soma dos outros dois também dá 11. Então, galera, 11 é igual a 11. Está de acordo com a condição de existência? Não. O maior lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Logo, se eu tenho segmentos 10, 11 e 1, eu não consigo construir um triângulo com esses segmentos. Beleza? Então não é porque você tem 3 segmentos de reta, eu vou juntar e vai virar um triângulo. Não vai. Tem que obedecer essa condição de existência. Beleza? Tranquilo? Aí eu coloquei aqui uma ilustração. Se eu pego o segmento de 11, tá? E sobreponho em cima dele o segmento de 10 e o segmento de 1, repara, vai ficar do mesmo tamanho. Beleza? Agora, se eu conecto aqui, tento abrir esse desenho para construir um triângulo, olha o que acontece. Ó, esse azulzinho estava aqui em cima, eu peguei o azulzinho e abri.
Peguei esse vermelhinho de 1 centímetro e abri. Repara, não vai juntar. Não posso formar. Por quê, Fabiano? Por causa da condição de existência. Beleza, galera? Conseguiram entender a condição de existência? Não sai daí não, que agora a gente vai falar de classificação de triângulos. Beleza? Tranquilo? É só o tempo de eu apagar o quadro. Agora, galera, veremos a classificação dos triângulos. Vem comigo. Classificação dos triângulos. Vamos classificar os triângulos de acordo com seus lados e com seus ângulos. Vem aqui comigo. Classificação de acordo com os lados. O triângulo vai ser equilátero quando os lados tiverem a mesma medida. Ou seja, aqui ó, um triângulo de vértices ABC. O lado AB tem a mesma medida que o lado BC, que tem a mesma medida que o lado AC. Então, esses lados, eles são congruentes, têm a mesma medida. Tá? Então, a classificação desse triângulo é equilátero. Lados com a mesma medida e, consequentemente, os ângulos internos terão a mesma medida. Próxima classificação, triângulo isósceles. Um triângulo ele vai ser isósceles quando ele tiver pelo menos dois lados com a mesma medida. Repara, triângulo de vértice ABC, tem aqui o lado AB e o lado AC. Repara, um tracinho, o lado AB tem a mesma medida que o lado AC. E o lado BC aqui ó, tem medida diferente. Eu coloquei dois tracinhos aqui para dizer que essa medida é diferente dessas. Repara o seguinte, em um triângulo isósceles, os ângulos de base terão a mesma medida. Tranquilo? Beleza? Então, isósceles tem que ter pelo menos dois lados com a mesma medida. Uma curiosidade é, o triângulo equilátero tem todas as características do isósceles. Sério, Fabiano? Sério aqui, ó. Dois lados com a mesma medida e os ângulos de base com a mesma medida. Tranquilo? Beleza? Próxima classificação. Escaleno. Um triângulo será escaleno se os três lados tiverem medidas diferentes. Ó. AB diferente de BC, diferente de AC. Triângulo escaleno. Agora vamos ver a classificação dos triângulos de acordo com os ângulos. De acordo com os ângulos, a gente vai ter triângulo retângulo. Por que um triângulo é retângulo? O triângulo vai ser retângulo porque ele possui esse ângulo aqui, um ângulo reto, um ângulo que mede 90 graus. Então, olhei o triângulo, vi um ângulo reto, qual é a classificação dele? Triângulo retângulo. Esse é um ângulo de 90 graus. Beleza? Tranquilo? Próxima classificação de acordo com os ângulos. Triângulo acutângulo. O que é o triângulo acutângulo, Fabiano? Triângulo acutângulo é o triângulo que possui os três ângulos agudos. Mas eu não sei o que é um ângulo agudo. Um ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. É isso aí. Ângulos menores que 90 graus são ângulos agudos. Repara, esse é o ângulo de 90. Olhando para o desenho você percebe. Esse é um ângulo de 90 graus. Tá? Se a abertura entre os segmentos de reta que formam o ângulo for menor que isso, ou seja, mais fechado, tá? O ângulo é agudo, é menor que 90. Tá aqui, 90, mais fechado, agudo, menor que 90. Beleza? Então, esse ângulo aqui é mais fechado que esse? Sim, é agudo. Esse ângulo aqui é mais fechado que esse? Sim, é agudo. E esse ângulo aqui é mais fechado que esse? Sim, então é agudo. Então, quando o triângulo tem os três ângulos agudos, ele é classificado como acutângulo. Beleza? Próxima e última classificação desta aula. Obtusângulo. Um triângulo obtusângulo. O que é um triângulo obtusângulo? Triângulo obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, Fabiano? Um ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus. Então, galerinha, aqui está o meu ângulo de 90. Se a abertura entre os segmentos de reta que formam o ângulo for mais fechado, menor que 90. Se for mais aberto que isso, é maior que 90. Repara que o ângulo aqui do vértice B, ele é mais aberto que o ângulo reto. Então, ele é maior que 90. Se ele é maior que 90, esse ângulo B aqui, ele é um ângulo obtuso, tá? Que é característica de um triângulo obtusângulo. Galera, chegamos ao final de mais uma aula aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado e principalmente que tenham entendido toda a explicação.
Beleza? Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, seus pedidos se você quer uma aula de algum tema. Beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!